O Irã está enfrentando uma de suas piores secas. A capital do Irã está contando os dias para o dia zero. Reservatórios que abastecem Teherã estão perigosamente baixos. O regime dos mulás está se escondendo em túneis enquanto bombardeiros dos Estados Unidos sobrevoam os céus iranianos. Em abril de 2026, as bombas dos Estados Unidos ainda não são a maior ameaça para eles. Eles têm um inimigo mais poderoso, e esse inimigo está se vingando. O Irã está enfrentando a pior crise hídrica de sua história. Dezenas de barragens enormes estão prestes a secar. Milhões de pessoas nas principais cidades estão dependendo de caminhões-pipa. Teherã, Mashhad e Isfahan estão à beira do esgotamento. As pessoas estão esperando em filas por horas apenas para conseguir uma única lata de água. E não foram bombas que causaram esta crise. Nenhuma bomba caiu sobre as barragens, nenhum míssil atingiu, nenhum inimigo atacou. A partir de abril de 2026, no entanto, 19 grandes barragens que fornecem água para regiões agrícolas e industriais vitais em todo o país estão à beira do colapso. 3 barragens estratégicas secaram completamente, atingindo o status de reservatório morto. Entre 25 e 30 milhões de iranianos são diretamente afetados pela escassez de água, e toda a população de 88 milhões está bem no meio desta crise. As pessoas enfrentam uma única escolha: ou deixam suas casas, ou esperam que a água acabe completamente. O governo iraniano está culpando os ataques dos Estados Unidos, mas imagens de satélite e dados geológicos no local contam uma história bem diferente. Vamos começar com Mashhad, onde o desastre é mais evidentemente visível. Esta é a segunda maior cidade do Irã e um dos maiores centros de peregrinação xiita do mundo. 20 milhões de peregrinos afluem a esta cidade todos os anos, e a cidade está atualmente sem água. Havia 4 principais barragens abastecendo a cidade: Dost, Qajar, Ardak e Torog. Em novembro de 2025, o nível da água havia caído abaixo de 3%. Nasrallah Pedmanfar, presidente da Comissão Parlamentar Iraniana, confirmou claramente a situação. Mashhad, que agora chegaram a quase zero. Estamos quase parando a situação da água de Mashhad. O que impôs retiradas adicionais no abastecimento de água. A barragem Dost, particularmente perto da fronteira com o Afeganistão, era crítica. No entanto, quando o Talibã expandiu suas próprias barragens e reteve a água, o fluxo para o Irã diminuiu em 80%. Mais de 400 poços foram colocados em operação como solução. Mas, como a água subterrânea foi extraída em excesso por décadas, os poços estavam secando rapidamente. 4 milhões de pessoas estão sustentando suas vidas diárias através de filas, caminhões-tanque e contêineres. Um sistema de distribuição de água por hora foi implementado. Listas foram distribuídas indicando qual bairro receberia água em que horário. O conflito, que está em andamento desde o final de fevereiro, não afetou as represas de Mashhad. No entanto, em março de 2026, essas represas foram efetivamente fechadas porque, após o Irã atacar países do Golfo e sua infraestrutura, a coalizão lançou ataques visando a infraestrutura elétrica do Irã. Isso paralisou os sistemas de bombeamento e tratamento, e não havia nem mesmo energia suficiente para retirar água das represas. A crise pré-guerra parecia parcialmente gerenciável. A guerra também destruiu essa ordem. Agora, o combustível dos caminhões-tanque está indisponível, as bombas elétricas não estão funcionando e a distribuição de ajuda está sendo bloqueada pelo caos da guerra. O dia zero, o corte completo de água das torneiras, já não é um cenário distante, e as filas para a água estão se transformando em raiva. As tensões entre as forças de segurança e os cidadãos nas ruas de Mashhad estão aumentando a cada dia. Mas Mashhad é apenas a ponta do iceberg. A crise na capital, com uma população de 14 milhões, é ainda mais grave do que em Mashhad. Em novembro de 2025, o CSIS documentou o estado das 5 principais barragens que abastecem Teherã através de análise por satélite. Existem 5 principais barragens que abastecem a cidade: Lar, Latian, Talekan e Mamlud. A barragem de Lar está com 1% da capacidade. Quase não há água. Todas as barragens estão entre 5% a 11%. Essas 5 barragens servem diferentes bairros de Teherã. A queda desigual estava tornando a crise muito mais severa nos bairros do sul. A declaração do presidente Pezeshkian na época foi uma admissão sem precedentes na história iraniana. Se não chover, teremos que começar a racionar água em Teherã entre o final de novembro e o início de dezembro. Mesmo que racionemos e ainda não chova até lá. Ainda mais impressionante foi sua afirmação de que não havia outra opção senão realocar a capital para o sul, para a costa de Makran. Um chefe de Estado falando sobre evacuar uma capital de 15 milhões de pessoas, esta única frase por si só ilustra a escala da crise.
A guerra agravou esta situação. Ataques aéreos em curso desde fevereiro de 2026 atingiram a rede elétrica de Teherã e paralisaram completamente as bombas de água que já estavam falhando. Falta de água à noite já existia mesmo antes da guerra. Agora, elas se transformaram em cortes de energia contínuos. Nos bairros do sul, a água de caminhão-tanque é a única fonte, mas até mesmo o combustível para os caminhões está indisponível em meio à guerra. Antes da guerra, Teherã estava se preparando para o dia zero. Agora, o dia zero efetivamente começou, e sob a cidade, um desastre separado está se desenrolando. Devido a décadas de extração excessiva de água subterrânea, Teherã está afundando 25 centímetros por ano. As estradas estão rachando, os edifícios estão inclinando, e os cientistas dizem que este afundamento agora é irreversível. O consumo de água de Teherã aumentou ainda mais rápido do que sua população, de 346 milhões de metros cúbicos por ano em 1976 para 1 bilhão e 200 milhões de metros cúbicos hoje. Um terço da água que entra no sistema é perdido devido a vazamentos e uso não autorizado. À medida que a cidade cresceu, 90% de seus espaços verdes foram cobertos com superfícies de concreto, impedindo que a água da chuva se infiltre no solo. Em outras palavras, Teherã está consumindo mais água enquanto retém menos, e a guerra está tornando os recursos restantes inutilizáveis. Esta equação, insustentável mesmo em tempos de paz, colapsou completamente durante a guerra. Mas a crise não se limita ao norte. A situação torna-se ainda mais sombria à medida que se avança para o sul. Em Isfahan, a barragem Zion Hud, a força vital da cidade e da sua agricultura, está secando. A entrada é de 6 metros cúbicos por segundo, enquanto a saída é de 28 a 30 metros cúbicos por segundo. A cidade enfrenta uma emergência de água potável dentro de 45 dias. Sob as pontes históricas que já foram o orgulho de Isfahan, agora há solo, não água. E Isfahan também sofreu duros golpes durante a guerra. Bombas anti-bunker lançadas no complexo subterrâneo do Monte Safa abalaram a cidade. Mas a verdadeira crise de Isfahan não são as bombas, é o rio que está secando. A barragem próxima de Kotvan é um desastre à parte. Ela liberou água salgada, destruindo 370 mil hectares de terras agrícolas. Mais ao sul, começa o impacto direto da guerra. Uma usina de dessalinização em Kashmir, a maior ilha do Golfo do Irã, foi atingida durante a guerra, deixando 150 mil pessoas de repente sem água. O Irã declarou este ataque como uma guerra da água e anunciou que tinha como alvo a usina de dessalinização do Bahrein em retaliação. A infraestrutura de água tornou-se uma nova categoria de alvo em todo o Golfo, e Trump ameaçou explicitamente atacar usinas de dessalinização também. E o resto do país? O Lago Irmia, perto de Tabriz, que já foi o maior lago de água salgada do Oriente Médio, encolheu 90% e transformou-se em um deserto de sal. A secagem do lago deve-se não apenas à seca, mas também a barragens e poços construídos nos rios que o alimentam. A crosta de sal restante está sendo espalhada pela região pelo vento, desencadeando doenças respiratórias e envenenando terras agrícolas. 28 províncias declararam seca crítica. O custo deste colapso climático e de infraestrutura está forçando massas de pessoas a se deslocarem. Com o colapso da agricultura nas áreas rurais, 31 mil aldeias já foram abandonadas. As pessoas migraram para as cidades para escapar da seca, mas não há água nas cidades também. A migração não resolveu o problema, apenas exacerbou a crise. Este movimento massivo de população está se deslocando para os arredores das grandes cidades, onde água e empregos são percebidos como relativamente mais acessíveis. No entanto, os milhões de pessoas que chegam a essas cidades estão colocando uma carga insuportável na infraestrutura urbana que já está à beira do colapso. Os assentamentos não planejados que estão se expandindo rapidamente ao redor de centros como Teherã, Mashhad e Isfahan, combinados com a pobreza crescente e a escassez de água, estão se transformando em barris de pólvora prontos para explodir. E a guerra acelerou ainda mais essa onda de migração. Pessoas fugindo de zonas de conflito estão se dirigindo para cidades onde a água já está acabando. Então, a guerra é realmente a culpada por tudo isso? O governo iraniano atribui consistentemente a crise aos ataques dos Estados Unidos, mas as 4 barragens em Mashhad haviam secado 3 meses antes da guerra. O nível de água na barragem de Lar em Teherã havia caído para 1% antes da guerra. O rio em Isfahan já havia parado de fluir muito antes do início da guerra. A raiz da crise não está na guerra, mas em 40 anos de má gestão. O Irã gasta 90% de sua água na agricultura, mas a agricultura representa apenas 12% da economia. Culturas que consomem muita água, como arroz, melancia e pistache,
são cultivadas em regiões áridas. E devido à irrigação por inundação ineficiente, a maior parte da água evapora antes de chegar ao solo. Além disso, o uso de água é fortemente subsidiado. Os consumidores pagam apenas metade do custo real. Esse preço baixo incentiva o consumo excessivo, deixando sem recursos para a manutenção da infraestrutura. A política de autossuficiência alimentar, garantida pelo artigo 43 da Constituição, dobrou as áreas de irrigação desde 1979. Mas essa expansão também esgotou os recursos hídricos ao dobro da taxa. E por trás dessa política está um ator poderoso, o Quartel-General de Construção Khatam Al-Anbiya, afiliado aos guardas revolucionários. Eles construíram mais de 600 barragens em 40 anos. Especialistas os chamam de máfia da água. A maioria das barragens está nos lugares errados, tornando-as ineficientes devido à evaporação e ao acúmulo de sedimentos. Mais de 1 milhão de poços foram perfurados, metade deles ilegais, e 70% da água subterrânea foi esgotado de forma irreversível. O sistema de Qanat do Irã, com milênios de existência, essa maravilha da engenharia que opera por gravidade, consome zero energia e é sustentável. Foi abandonado, substituído por bombeamento excessivo usando bombas a diesel. O resultado? Mais de 70 planícies estão afundando e 130 bilhões de metros cúbicos de água subterrânea desapareceram. Nenhum governo conseguiu resolver esse problema porque desafiar a alocação de água do IRGC minaria a fonte de receita do aparato de segurança do regime, e em uma zona de guerra, tais reformas se tornaram ainda mais impossíveis. Kaveh Madani, ex-diretor do Instituto de Água das Nações Unidas, resume a situação. A casa estava queimando devido à má gestão. Agora, a mudança climática está alimentando o fogo. O Irã está em seca há 6 anos. O outono de 2025 marcou o período mais seco dos últimos 50 anos. E de acordo com a rede World Weather Attribution, a gravidade desta seca não teria sido possível sem as mudanças climáticas induzidas pelo homem. Quando a crise da água colide com uma economia de guerra, a situação resultante é explosiva. Desde 2021, agricultores e cidadãos em Khuzistão, Isfahan e Teherã têm ido às ruas repetidamente gritando: "Estamos com sede!". No final de 2025, os protestos tinham crescido ainda mais. Cortes de água, apagões e colapso econômico estavam ocorrendo simultaneamente. Uma análise publicada pelo The Guardian em janeiro de 2026 revelou uma correlação impressionante. Os principais centros de protesto do Irã, Teherã, Isfahan, Mashhad, Hamadan, também eram as regiões que sofriam as mais severas escassezes de água. A crise hídrica havia se tornado a maior ameaça interna do regime. Então a guerra começou, e tudo piorou. A inflação ultrapassou 52%. Os preços dos alimentos básicos dispararam muito além do que o público podia pagar. A comida já era cara porque a agricultura havia colapsado. A guerra só piorou os preços. Antes da guerra, a escassez de água era debatida como uma questão ambiental. Agora, a escassez de água, alimentos e combustível se fundiu em uma única crise existencial. As pessoas passam horas buscando água e as doenças transmitidas pela água estão aumentando nos hospitais. Mais de 31 mil aldeias foram abandonadas. As pessoas fugiram da seca, mas não encontraram água nas cidades que alcançaram. A migração não resolveu o problema, apenas exacerbou a crise. 60% da população jovem tem menos de 30 anos, e esta geração não acredita nas promessas do regime nem pretende suportar a seca. Os maiores protestos do Irã, a revolta da gasolina de 2019 e a revolta de Mahsa Amini de 2022, sempre começaram com uma faísca econômica ou social. Agora, a água é essa faísca. As opções do regime, no entanto, são extremamente limitadas. Reduzir a agricultura intensiva em água prejudicaria a receita do IRGC. Aumentar os preços da água desencadearia protestos nas ruas. E realocar a capital é impossível em uma zona de guerra. Os especialistas em reformas propuseram mudanças, como a irrigação por gotejamento, desativação de certas barragens, proteção das águas subterrâneas, mas nunca foram implementadas por nenhum governo porque ameaçam diretamente a economia política do regime. A crise está crescendo, mas não surgem soluções, e a guerra está aprofundando esse impasse. Bombardeiros B-2 podem atacar as instalações de mísseis do Irã, GBU-56 podem destruir bunkers subterrâneos, e a Operação Fúria Épica poderia reduzir a capacidade militar em 70%. Mas o que realmente colocará o Irã de joelhos não é uma bomba, mas a seca. A água está acabando para 88 milhões de pessoas.
40 anos de políticas equivocadas, máfias da água e mudanças climáticas levaram o Irã à beira da falência hídrica. A guerra está acelerando essa falência, mas não a criou. Como Kav Madani coloca, o Irã está retirando água de seus rios e lagos a uma taxa muito mais rápida do que eles podem se reabastecer. E a conta poupança também está esgotada. O regime culpa a guerra, mas as represas de Mashhad já estavam secas meses antes da guerra. A represa de Lar em Teherã estava 1% antes da guerra, e o rio de Isfahan havia parado de fluir muito antes da guerra começar. As represas fechadas de Mashhad, o solo desmoronando de Teherã, o rio morto de Isfahan, a planta dessalinizadora bombardeada de Kashm e as pessoas indo para as ruas por causa da sede. A crise mais profunda do Irã não está sob as montanhas, está no fim de suas torneiras, e essas torneiras estão secando um pouco mais a cada dia. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.